E aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Carlos chegando para a terceira aula de saúde da mulher. Vou falar para vocês hoje sobre anexos embrionários, dando sequência às aulas que nós já tivemos, pois na aula passada nós vimos anatomia do sistema reprodutor feminino e vimos desenvolvimento embrionário, vimos sobre o sistema embrionário. Hoje nós vamos falar sobre anexos embrionários. Então, esse assunto ele é de extrema importância porque ele envolve tudo que está relacionado ao desenvolvimento gestacional, está relacionado ao parto, está relacionado a algumas coisas bem importantes que a gente estuda em saúde da mulher. Como nas outras aulas, vamos iniciar com uma questão. Vou ler a questão aqui para vocês. Vocês acompanham aqui a questão enquanto eu vou ler aqui no slide da minha frente. O computador está na minha frente. Então, questão da CESP, banca conhecidíssima, temida por alguns, odiada por outros. Banca CESP-Sebrasp, questão 2013, para enfermeiro. Em setembro de 2013, o Senado Federal aprovou o projeto que prevê o parto humanizado pelo SUS. Esse modelo privilegia o parto natural e o atendimento humanizado à gestante e ao bebê. No parto natural, o rompimento da bolsa d'água é um dos indícios de que a hora do parto se aproxima. Acerca do texto apresentado e do conteúdo a ele relacionado, julgue o item que se segue. A bolsa d'água corresponde à placenta, um anexo embrionário encontrado na gestação da maioria dos mamíferos. E aí, verdadeiro ou falso? Vamos ver no decorrer da aula. E lá no finalzinho eu volto na questão e a gente decide se é verdadeiro ou falso, certo? Então vamos lá dar sequência falando sobre anexos embrionários. Quais são os principais? Nós temos como principal de todos placenta. A placenta ela está envolvida em todo o processo gestacional, assim como nós temos também de suma importância cordão umbilical, líquido amniótico. Esses são os três anexos embrionários que a gente vai estudar hoje, porque eles têm uma importância incrível no processo de gestação. Falaremos primeiro sobre placenta. A placenta ela tem como principais funções metabólicas, funções de troca de oxigênio e função endócrina. Então, a placenta, para a gente entender melhor, vou até mostrar aqui, ó. Já vou até mostrar esse desenho aqui, ó. Aqui a placenta, desenho da placenta. Esses dois desenhos representam locais diferentes onde a placenta se colocou. Já eu volto nesse desenho para explicar o que é que pode acarretar essa junção da placenta com o útero em locais errados. Mas vamos voltar lá para a parte das funções. Nas funções, nós temos que ela tem função metabólica, troca de gases, do gás oxigênio e endócrina. A placenta ela produz hormônios que vão manter a gestação em um padrão bom. Ela produz progesterona, ela produz outros hormônios que vão ajudar no decorrer da gestação. Ela tem funções metabólicas, ela tem funções de controlar substâncias que vão acessar a corrente sanguínea do bebê. Então, por exemplo, algumas medicações elas podem atravessar o que a gente chama de barreira placentária. O que é essa barreira placentária? É a própria placenta que deixa passar ou não deixa passar algumas medicações ou substâncias. Tudo que a gestante come, tudo que a gestante ingere, pode passar ou não para o bebê, e quem vai decidir se vai passar ou não para o bebê é a placenta. A placenta ela cria uma barreira, ela faz a seleção de substâncias que vão entrar em contato com o sangue do bebê ou não. Então, nem tudo que circula no sangue da mãe circula também no sangue do bebê. A placenta, ela, de forma estrutural, ela possui duas membranas. O córion, que é o revestimento externo, e o âmnion, que é o revestimento interno.
O âmnio, esse nomezinho aí, é um nomezinho que você já ouviu, por exemplo, em líquido amniótico. A principal função desse revestimento interno é produzir o famoso líquido amniótico, que é o líquido que escorre na gestação, quando a mulher entra em trabalho de parto, quando está no finalzinho da gestação. Voltando às imagens que eu mostrei antes, aquele primeiro desenho lá, ele representa a placenta normal. Ela colou em um local normal, ela se desenvolveu em um local normal do útero, que é sempre nessa parte próximo do fundo do útero. Já nesse segundo aqui, ele representa o que nós chamamos de placenta prévia. A placenta prévia é quando a placenta ela se desenvolve em uma região não comum, uma região que pode trazer complicações para a gestação. Nesse caso aqui, ela está colada próximo ao colo do útero. Isso pode causar alguns problemas para a gestação, como principal problema, sangramentos. Isso pode colocar em risco a gestação também. O outro anexo embrionário que nós temos na aula de hoje é o cordão umbilical. O cordão umbilical, todo mundo sabe que a função dele é carregar nutrientes, oxigênio, carregar sangue da mãe para o bebê e carregar outras substâncias do bebê para a mãe. Ele tem como estrutura principal 2 artérias e uma veia. Já eu mostro o desenho aqui para vocês fixarem melhor. E tem na sua estrutura também o que nós chamamos de geleia de Wharton, ou geleia de Wharton, que é uma proteção do cordão umbilical. Você aí que já conseguiu tocar no cordão umbilical, percebeu que ele é viscoso. Mesmo que não tocou um cordão umbilical ainda, só em ver, já vê que ele tem um aspecto viscoso, um aspecto de geleia mesmo. E esse aspecto de geleia, essa geleia que envolve o cordão umbilical, ela serve para proteger, ela serve como proteção mecânica, proteção contra ambientes ásperos, e ela geralmente some depois do parto, depois que passou algumas horas no pós-parto. Aqui nós temos alguns desenhos, o desenhozinho do bebê sendo ligado, o cordão umbilical ele faz o elo entre bebê e placenta, e mãe no caso. E aqui a parte que eu falei para vocês que é importante que nós conhecemos, nós da enfermagem precisamos conhecer essa estrutura aqui, ó. Por quê? Porque a gente precisa examinar se o cordão umbilical está na estrutura correta, se não tem nenhuma anomalia. Por exemplo, se eu peguei um cordão umbilical e ele não apresenta essa estrutura, parece um rostinho sorrindo, né? É assim que você vai aprender que a estrutura correta dele é 2 artérias e uma veia. Aqui já dá para a gente saber também que a veia sempre vai ter um calibre maior do que a artéria. Isso quando a gente falar de posições anatômicas semelhantes, certo? Não comparando veias de um lugar com artérias de outro. Mas o calibre de uma veia geralmente é um calibre bem maior. O espaço dentro de uma veia é maior do que de uma artéria. Então ele precisa ter 2 olhinhos, que são menores do que uma boca. 2 olhinhos e uma boca. Então, quando a gente olhar para um cordão umbilical seccionado, ou seja, cortado, a gente vai ver 2 artérias e uma veia. Esse é o padrão correto. Por fim, o líquido amniótico, como último anexo embrionário, não é, na realidade, um anexo, uma estrutura anexa, e sim faz parte do todo o suporte da gestação. O líquido amniótico tem várias funções. Vamos vê-las. Aqui está o líquido amniótico, desenhozinho. O líquido amniótico ele previne a desidratação da pele, faz a formação gastrointestinal e proteção mecânica. Vocês estão vendo aqui nesse desenho que o bebezinho está dentro de uma bolsa e essa bolsa está cheia de água. Só que não é água, é o famoso líquido amniótico. O líquido amniótico serve para proteger a pele do bebê, prevenir a desidratação da pele e serve também para manter a função gastrointestinal. A função gastrointestinal do bebê é mantida da seguinte forma: durante toda a gestação, o bebezinho ele fica ingerindo goles, ele fica dando goles no líquido amniótico. Isso é importante para controlar a quantidade de líquido amniótico que tem dentro do útero e fazer com que o sistema gastrointestinal ele seja estimulado. Então, ao bebezinho ficar ingerindo líquido amniótico,
vai estimular o sistema gastrointestinal dele, que lá dentro do útero ele não se amamenta, ele não come nada, a não ser líquido amniótico, que é necessário para fazer esse estímulo. Serve como proteção mecânica, então ele tem uma barreira de água ali, ó, uma barreira de líquido, para quando a mãe, a gestante, encoste o seu abdômen em alguma coisa, sofra impactos leves, não aconteça nada com o bebezinho. Nós estamos vendo que é necessário ter essa proteção, o bebezinho fica mergulhado dentro da água. Então, quando diz rompeu a bolsa estourou, significa o quê? Significa que essa bolsa amniótica, ela foi rompida e o líquido amniótico ele desceu. Índice de líquido amniótico. Então, o índice de líquido amniótico, ele é um índice que vem, você que está gestante, por exemplo, ou tem alguma conhecida gestante, faça o seguinte, pegue um exame de ultrassom dela e olhe lá os parâmetros, vai ter um ILA lá. Esse ILA ele vai indicar se a mulher tem líquido demais dentro do útero, dentro do útero gravídico, ou se ela tem líquido de menos, ou se está normal. E a gente tem algumas denominações para isso. A gente tem alguns nomes que nós vamos chamar, quando se tem líquido normal, chama-se normodrâmio. Quando se tem líquido abaixo do normal, oligoamínio. E quando se está acima do normal, polidrâmio. Certo? Então, eu não coloquei aqui nos slides, nem no material. Vai aqui embaixo. Então, se você quiser baixar essa aula, vai ficar aqui o link embaixo. Não coloquei os valores normais de líquido amniótico que tem que ter lá no papelzinho da ultrassom, no laudo da ultrassom. Mas, pega uma caneta e um papel, anote aí. 80 centímetros cúbicos, ou 80 centímetros cúbicos é o valor mínimo que a gente precisa ter, a mulher precisa ter, a gestante precisa ter de líquido amniótico. Abaixo disso, de 80, já pode ser considerado o valor abaixo do normal. E acima de 180, aí sim é um valor já de polidrâmio, é um valor que ela está produzindo muito líquido e está ficando, às vezes o bebezinho está bem pequenininho, peso fetal baixo e o abdômen dela bem distendido, pode ser só líquido amniótico. Líquido amniótico lá dentro, acúmulo de líquido amniótico, onde esse líquido amniótico, em excesso, ele é perigoso. É uma das principais causas de ruptura uterina, o útero romper, que é uma patologia gravíssima para a mulher. Então, nós temos aqui características do líquido amniótico. O líquido amniótico ele pode vir claro ou pode vir meconial. Qual a diferença entre... Vou botar logo tudo aqui. Qual a diferença entre claro e meconial? O líquido claro, quando a bolsa rompe, você vê aquele líquido transparente, cor de água, é o líquido mais normal, o líquido normal. Sendo que ele pode vir com poucos grumos, quando a gestação ela já passou do pós-termo, ela está em pós-termo, na verdade. Significa que a gestação ela evoluiu muito, passou do tempo normal da gestação a termo e criou-se grumos, o que a gente não trata ainda como problema, certo? E mecônio é quando substâncias ruins elas começam a fazer parte do líquido amniótico. Então, essas substâncias, é muito comum no popular dizer, é muito comum, eu já ouvi falar muitas técnicas auxiliares falando para as mães, explicando de uma maneira correta, mas no popular, falando que o bebezinho ele defecou dentro da barriga da mãe, ele defecou dentro da bolsa, dentro do útero. Então, se ele defecou, ele causou problemas para ele. Esse problema é chamado de sofrimento fetal. É uma patologia, é um distúrbio muito ruim que pode trazer complicações para o bebê. E geralmente a gente indica, quando se tem sofrimento fetal, indica o parto, seja cesariano, seja normal, de urgência. Mas quando é que ele vai estar em sofrimento fetal? Quando é que a gente vai avaliar se ele está em sofrimento fetal ou não? Quando ele tiver mecônio, lá, o último, mais 4/4. Essa numeração, mais 1/4, mais 2/4, mais 3/4, e assim por diante, isso é um tipo de nomenclatura que
é utilizada para indicar a gravidade do distúrbio. Inclusive, na prova da IBFC, a prova da EBSER, feita pela IBFC para técnico de enfermagem, eles utilizaram uma nomenclatura parecida com essa. Então já vá se familiarizando aí, porque quando você vê mais 1 barra mais 4, quer dizer o quê? Que ele está no nível 1 de 4 níveis. Ou seja, está no menor nível. Então o mecônio ele pode estar lá, ó, tinturado de mecônio, onde vai ter só um pouquinho de mecônio, mecônio fluido, onde vai ter uma quantidade um pouquinho maior, mecônio espesso, aí já tem muito, e papa de ervilha já é perigoso, já é muitíssimo mecônio dentro do líquido amniótico, certo? Então o mecônio, para quem nunca ouviu falar, ele é na verdade as fezes do bebê, que não é fezes como a gente conhece, fezes de adulto, fezes de criança, mas são umas fezes compostas por sais biliares, por próprio líquido amniótico e algumas toxinas que são liberadas pelo bebê. Chegamos no final da nossa aula, chegou a hora de responder aquela questão. Então, vamos dar uma passadinha rápida de novo na questão. Em setembro de 2013, o Senado Federal aprovou o projeto que prevê o parto humanizado pelo SUS. Esse modelo privilegia o parto natural e o atendimento humanizado à gestante e ao bebê. No parto natural, o rompimento da bolsa d'água é um dos indícios de que a hora do parto se aproxima. Acerca do texto apresentado e do conteúdo a ele relacionado, julgue o item que se segue. A bolsa de água correspondente à placenta é um anexo embrionário encontrado na gestação da maioria dos mamíferos. Então, o que é que vocês acham? O que é que vocês responderam? Certo ou errado? Está errado porque a bolsa d'água ela corresponde ao líquido amniótico. A água que está lá dentro é o líquido amniótico. É um anexo embrionário, porém não é a placenta. Lembre-se que a placenta ela fica encostada no útero, ela fica colada no útero. E dela parte essa membrana amniótica que vai formar a bolsa. Certo? Outra coisa interessante sobre essa questão, vamos explorar um pouquinho mais, essa questão é que ele fala sobre o parto humanizado, onde se tem o parto natural. O parto natural, para quem não sabe, fique sabendo, parto natural e parto normal parto vaginal não é a mesma coisa, certo? Parto natural é deixar a mulher parir sem interferência nenhuma, sem romper a bolsa, o que era feito antigamente, e ainda é feito, infelizmente, em alguns casos, em alguns lugares, por exemplo, pessoas que não estão tão atualizadas assim, vão lá e furam a bolsa para acelerar o trabalho de parto. Mas o ideal para um parto humanizado é que esse parto ele transcorra sem interferência nenhuma da equipe de enfermagem, da equipe de saúde no geral. Certo? Então, chegamos ao fim dessa aula. A próxima aula vai ser sobre métodos contraceptivos. Existem inúmeros métodos contraceptivos. Cai frequentemente em questões de concurso, em questões de vestibulares e é um assunto muito importante. Então, não percam essa aula. As aulas anteriores estão aqui prontinhas para vocês baixarem no link aqui embaixo. E faça o ritual de sempre, compartilhe, deixe o like, assine o canal e conecte no sininho para que você receba as próximas aulas. Vamos ver tudo que nós temos de básico que mais cai em concursos para a saúde da mulher, certo? Tchau e até a próxima!